Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Alan Ricardo Costa, eu sou professor dos cursos de Letras e do programa de pós-graduação em Letras aqui da Universidade Federal de Roraima e no vídeo de hoje eu vou tratar sobre esse tema que é Linguística Aplicada das Línguas de Sinais. Mas o que seria isso? Você já ouviu falar sobre esse termo, Linguística Aplicada das Línguas de Sinais? Em inglês, tem sido usado o nome Applied Sign Linguistics, mas, neste vídeo, vou argumentar que o ideal é, aqui no Brasil, a gente pensar numa área mais nossa, com a nossa cara, com a nossa perspectiva e com um nome mais adequado ao que nós estamos fazendo aqui em termos de pesquisa e estudos linguísticos. Para isso, nesse vídeo eu vou me basear neste artigo intitulado Uma Linguística Aplicada das Línguas de Sinais no Sul Global e a formação do professor pesquisador de Libras como segunda língua no Brasil. Este artigo ele foi escrito em parceria com o professor Paulo Jefferson Pilar Araújo, meu colega aqui do programa de pós-graduação em letras da UFRR, e a Ana Lu Fernandes de Oliveira, que é mestra aqui pelo programa, é uma egressa aqui do programa, mas segue pesquisando e publicando conosco. Bem, você já sabe que a linguística aplicada é esse campo transdisciplinar, crítico, híbrido, mestiço, transgressivo, de reflexão e produção de inteligibilidade sobre questões de linguagem como prática social. Na linguística aplicada, nós já temos variados estudos sobre as línguas de sinais, os surdos, a comunidade surda, a atuação de tradutores e intérpretes de Libras ou de outras línguas de sinais, o próprio ensino e aprendizagem de línguas de sinais em geral e assim por diante. E comprova esse interesse crescente da linguística aplicada na área dos trabalhos de estudo surdo e da comunidade surda, essas duas publicações aqui. A primeira publicação, de autoria da professora Vera Menezes Paiva, junto de Silva e Gomes, apresenta uma visão geral da linguística aplicada a partir de periódicos nacionais e internacionais, focando principalmente nas teorias, nos métodos e nos temas mais recorrentes do campo. No que diz respeito ao tema, o levantamento com produções acadêmicas nacionais, analisados pelos autores, isto é, um corpus de 691 artigos publicados online entre 96 e 2006, esse período de 10 anos, contou apenas com 2 trabalhos sobre línguas de sinais. Outros 45 trabalhos mapeados pelos autores foram categorizados no eixo temático tradução e interpretação, mas não tem garantias de que versem sobre tradução e interpretação de línguas de sinais. E se a gente considerar que na taxonomia que os autores propuseram, tem um outro eixo temático chamado de línguas de sinais, então muito provavelmente esses 45 trabalhos têm como escopo a tradução e a interpretação de línguas orais. Esse, então, seria o panorama desse primeiro trabalho que vai de 96 a 2006. Mas num segundo estudo de estado da arte, escrito por Souza e Barcelos, identifica um conjunto de 46 periódicos brasileiros voltados para a linguística aplicada, e nesse levantamento realizado entre 2009 e 2014, os artigos relacionados a Libras, no escopo da área, cresceram bastante, né? Seguindo principalmente os eixos temáticos do Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada, o CBLA. Então, essa publicação indica que a Libras está se consolidando como um campo vasto para pesquisas na área de linguística aplicada. De 96 a 2006, não tanto, mas de 2009 a 2014 nós tivemos vários trabalhos sobre o assunto. Bem, então a gente pode se perguntar, né? Poxa vida, a gente já tem uma literatura da área de linguística aplicada sobre línguas de sinais e estudos surdos. Esse campo começou tímido, mas foi crescendo. Agora já tem uma literatura bem substancial. Sendo assim, então, precisa mesmo de uma área de linguística aplicada das línguas de sinais? Talvez sim, talvez não. Nesse vídeo a gente vai pensar junto.
Vou começar pensando a respeito da própria essência da LA. Historicamente, a linguística aplicada é uma seara que se preocupa com as minorias linguísticas. Os grupos invisibilizados, os grupos negligenciados, enfim, qualquer grupo que constitua uma minoria, né? Um grupo minoritário ou minoritarizado. E com os surdos não é diferente. Mas vale lembrar que a linguística aplicada é um campo que vai além da mera preocupação com esses grupos. Como diz o professor Wilson Neff, a linguística aplicada não se não se preocupa em descrever o mundo, mas sim transformá-lo, modificá-lo para melhor. E se a conformação de uma área de linguística aplicada das línguas de sinais ajuda a colocar em foco, a dar mais visibilidade para a comunidade surda e para os estudos linguísticos das línguas de sinais, ótimo, estamos aqui para isso mesmo. Um outro argumento a favor do campo da linguística aplicada das línguas de sinais diz respeito aos debates que já estão acontecendo sobre Applied Sign Linguistics lá na Europa e que aqui no Brasil foi traduzido neste artigo de Merzani como nomenclaturas variadas, como por exemplo, linguística aplicada de sinais ou linguística de sinais aplicada. Essa tradução não nos pareceu muito efetiva. Tendo em vista que a autora comenta sobre uma linguística aplicada das línguas estrangeiras modernas, e tendo em vista também que a linguística aplicada não se restringe só às línguas estrangeiras modernas, então a gente pode pensar também em uma linguística aplicada que contempla as línguas primeiras ou línguas maternas. E se há uma linguística aplicada das línguas orais, é justo que tenhamos também uma linguística aplicada das línguas de sinais. E a ênfase em línguas no nome da área também nos parece pertinente. Afinal, estamos num país que ainda fala muitas vezes de linguagem de sinais. E pior ainda, temos alguns estudiosos que, por vezes, não acreditam que as línguas de sinais tenham certas características de línguas. Pode parecer assustador, mas para alguns ainda é necessário a gente ressaltar que uma língua de sinal é uma língua. Além disso, o termo linguística aplicada das línguas de sinais nos parece potente por outros motivos. Primeiro, passa a ideia de uma linguística aplicada que emerge das línguas de sinais, né? É oriundo das línguas de sinais. A linguística aplicada, enquanto esse campo autônomo, é uma área que conseguiu essa autonomia lá por idos dos anos 80 e 90, justamente fazendo esse movimento, partindo de problemas e questões na prática e indo rumo às teorias necessárias. E não o contrário, né? Não foi indo da teoria para a prática. Então é muito justo que a gente enfatize que essa área ela parte das línguas de sinais e a partir disso busca, né, subsídios teóricos e epistemológicos nas áreas que forem necessárias. Outro ponto positivo para o nome dessa área é que, além de enfatizar a língua, trata de línguas no plural. Não podemos esquecer que temos línguas de sinais variadas, línguas indígenas de sinais, línguas de sinais emergentes e assim por diante. Ou seja, não é só a língua brasileira de sinais. Também trago essa imagem que é altamente condenável. Tudo que tem sido discutido aqui neste vídeo já indica que esse esquema aqui não nos serve, não está legal, tá? O que a gente está querendo não é algo como essas correlações simplistas e lineares de aplicabilidade de uma área para outra. Nada disso, né? A gente não quer esses esquemas como se a linguística aplicada fosse aplicação da linguística, e a linguística de sinais uma área subserviente à linguística, e, por sua vez, né, a linguística aplicada das línguas de sinais também como uma área subserviente. Não, nada disso. O que a gente quer é um campo autônomo que dialoga com outros campos do saber de forma transdisciplinar. E já que estamos falando sobre como não deveria ser essa linguística aplicada das línguas de sinais, já aproveitamos para dizer, não deve ser uma exportação dessa Applied Sign Linguistics. Temos que tecer
uma linguística aplicada das línguas de sinais na perspectiva dos estudos decoloniais. Uma LALS nossa, com as nossas epistemologias do sul global, pautada nas nossas vivências. E que essa área seja sensível às nossas demandas e questões de estudos de linguagem. Estou me referindo aqui a essas muitas pautas que são nossas, como, por exemplo, as questões de línguas de sinais em contexto de fronteira, línguas de sinais indígenas, línguas de sinais emergentes, políticas linguísticas para surdos, formação de professores e intérpretes de Libras e de outras línguas, enfim, né? Essas muitas pautas que são importantes para a nossa agenda de pesquisa nos estudos linguísticos. E, inclusive, temos trabalhos sobre esses temas que poderiam muito bem ser entendidos como já vinculados a uma área de linguística aplicada de línguas de sinais, ou oriundos dessa área, mesmo sem usar essa nomenclatura. E com isso, pessoal, eu não estou querendo dizer que a gente não possa dialogar com estudos da Europa, por exemplo, né? Com publicações ou teorias de outros países. Claro que não, nada disso é proibido, né? Muito pelo contrário, acho que é importante fazer circular as produções acadêmicas e a gente ler e consumir também estudos de outras áreas. O que eu estou querendo enfatizar aqui mesmo é que esse diálogo deve ser sempre horizontal e democrático. Nunca em caráter de obrigatoriedade ou de imposição de consumo de teorias e discussões que vem lá da Europa. Bom, só para descarrego de consciência, eu quero enfatizar de novo, né? Não estamos propondo uma área totalmente nova, um campo totalmente novo, um campo totalmente emergente, não. Como eu disse logo há pouco, né? Muitos trabalhos que já vêm sendo desenvolvidos poderiam muito bem ser designados como de uma área de linguística aplicada das línguas de sinais, mesmo sem usar esse termo. Vou citar aqui como exemplo a dissertação de mestrado do meu colega daqui da UFRR, Antônio Lisboa Santos Silva Júnior, que na sua dissertação discutiu a construção identitária de uma professora de inglês na sua interação com alunas surdas. Vou mencionar também o trabalho da Ana Paula de Oliveira Siqueira, que é mestranda aqui do PPGL, e está desenvolvendo uma pesquisa sobre sinais termos na área da saúde para a língua brasileira de sinais. Ela parte da sua atuação como gestora em uma unidade básica da saúde, aqui de um bairro de Boa Vista, Roraima, para desenvolver um glossário de sinais termos da área da saúde. A Ana Paula foi orientada durante a graduação pelo professor Jaelson da Silva Santos, que tem um trabalho também muito digno de elogios, eu sou suspeito para falar, mas sou fã do trabalho dele, e ele está pesquisando a língua de sinais Macuxi, aqui em Roraima. Bem, o vídeo está sendo proposto aqui, né, como um convite à reflexão. Não quero esgotar o tema, pelo contrário, quero convidar e provocar quem está me vendo e me ouvindo a elaborar suas próprias reflexões sobre possibilidades de pesquisa nesse campo que está sendo almejado, esse campo de linguística aplicada das línguas de sinais. Deixo aqui, então, algumas referências utilizadas para essa apresentação e desejo boa leitura e bons estudos.